pastor e pastora Elaine, Gisele. Eu tomo posse da unção, aleluia. Ela vai estar compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no coração dela. Deus abençoe. Difícil falar da gente, né? Mas eu vou falar. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento mais. Não sei se você consegue sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Amém, Jesus. Amém. Pai, obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, por esse tempo. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de compartilhar da Tua vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos capacita. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos enche. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá vida. O Senhor sopra em nós todos os dias o fôlego da vida. Obrigada porque o Senhor nos dá saúde. Obrigada porque o Senhor nos dá disposição para estar na Tua presença, Pai. Nós queremos Te honrar aqui nesta noite, nesse final de tarde, Pai. Porque tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E nós queremos devolver aqui nessa tarde, Pai, para o Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória, Pai. Todo o conhecimento que o Senhor nos dá, Pai, é porque vem de Ti, Pai. Todo conhecimento humano que nós temos ainda vem de Ti, Senhor. Nós não podemos, Senhor, criar nada por nós mesmos. Tudo vem de Ti. Toda a capacitação humana que o Senhor nos dá vem de Ti. E nós queremos Te glorificar aqui nesta tarde, Pai. Obrigada por essa igreja. Obrigada pela pastora Elaine. Obrigada pelo coração de cada irmã aqui, Senhor, que nos acolhe, que nos abraça com tanto amor todas as vezes que a gente vem nesse lugar, Pai. Obrigada, Pai, que o Senhor possa retribuir a esta casa, Pai, tudo aquilo que eles têm semeado na vida de tantos pastores nesse lugar, Deus. Amém. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, algumas de vocês, eu já conheço algumas já me conhecem. Meu nome é pastora Gisele. Meu nome é Gisele Oliveira. Pastora é só o ofício, né? Mas nós estamos aqui para servir vocês mais uma vez. E eu quero agradecer de todo o coração, sabe, gente? É tão gostoso quando eu venho aqui, cada abraço que eu recebo. Teve uma irmã, acho que ela não chegou ainda, que ela foi lá na casa que a gente está. E ela, sabe, ai, pastora, que bom ter você aqui, me deu um abraço tão gostoso. E nós somos tão acolhidos, sabe, todas as vezes, bem acolhidos, né? Todas as vezes que a gente vem aqui. Ontem nós chegamos logo de cara lá, a Catarina chegou lá com uma cesta, né, e nos abençoou ali em nome da igreja. Muito, muito obrigada por tudo isso que vocês semeiam nas nossas vidas, amém? Amém. Você pode colocar para mim o primeiro slide? Por favor. Aê! Eu quero apresentar para vocês a minha família, porque eu não venho sozinha, né? Eles fazem parte daquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos. Meu marido, as minhas 2 filhas. Pode passar o segundo, por favor. E agora eu quero entrar aqui um pouquinho no que eu vou compartilhar de uma forma bem resumida e bem rápida com vocês, porque eu sei que ainda tem muito alimento para nós nessa noite, nessa final de tarde, início de noite. E eu quero, quando eu estava orando, né, e perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe? Porque tem tantos assuntos na nossa área, sabe? A gente poderia falar sobre ansiedade, a gente poderia falar sobre depressão, a gente poderia falar sobre saúde mental, saúde emocional, tem tantas coisas, né? E quando a pastora Elaine compartilhou comigo sobre esse tempo que teríamos aqui, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe, Pai? Dentro de tantas possibilidades. E aí o Espírito Santo trouxe no meu coração pensamentos. Os nossos pensamentos. Eu atendo online, né? E eu tenho atendido muitas pessoas nesses últimos dias, nesses últimos meses, principalmente depois da pandemia, né? Nesses últimos 2 anos. Pessoas que estão sendo atormentadas pelos seus pensamentos.
Pessoas que, principalmente mulheres, né? Porque mulheres a gente pensa demais, não é verdade? Ou sou só eu? Eu penso demais, gente. Às vezes eu tenho que parar e falar assim, Espírito Santo de Deus, toma conta dessa cabeça, pelo amor de Deus. Por favor, né? Deus nos fez assim, isso é bom, isso é ótimo. Se Deus nos criou dessa forma é porque Ele teve um propósito, né? Ao nos criar exatamente, né, do jeito que Ele fez. Mas, às vezes a gente tem que parar, porque nós mulheres, a gente pensa demais. Nós não temos aquela caixinha do nada que o homem geralmente tem, né? Seu marido tem também? Porque o meu tem. Às vezes eu pergunto para ele, onde você está olhando? O que você está pensando, né? E ele, eu estou relaxado aqui, eu estou pensando em nada. Mas como assim você está pensando em nada? É impossível não pensar em nada. Ele fala, não, é possível sim, o homem pensa. E quando eu comecei a estudar, no começo do meu casamento, eu tinha muita dificuldade com isso. Porque para mim era impossível não pensar em nada, né? E para ele era uma coisa tão habitual. E eu comecei a estudar e eu realmente vi, né, que a ciência prova isso, que o homem realmente tem essa caixinha aí do nada. E nós, mulheres, pensamos demais. Graças a Deus por isso. Porém, muitas vezes, os nossos pensamentos, eles podem estar nos roubando daquilo que Deus tem para nós. Eles podem estar nos roubando da realidade de Deus para nós. Porque vocês vão ver ali, eu vou fazer uma comparação, né, entre fato, aquilo que é real, e aquilo que é criado pelos nossos pensamentos. Amém? Amém. Então eu quero que você responda essa pergunta aí para você mesmo. O que nos faz adoecer? A realidade ou os nossos pensamentos? Você já parou para pensar sobre isso? Você já pensou sobre os seus pensamentos? Você já parou para refletir sobre os seus pensamentos? Sim ou não? Sim. Sim? Uau, que bênção! Porque onde eu vou, a maioria das pessoas geralmente não param para pensar sobre o que estão pensando. Porque essa questão da autoanálise para nós, às vezes a gente tem muita dificuldade na autoanálise. Nós temos muita facilidade em analisar os outros. Mas nós temos uma dificuldade enorme em olhar para nós mesmas. Em analisar a nós mesmas. Analisar as nossas atitudes, analisar os nossos pensamentos, analisar a nossa vida para que rumo está tomando, através das atitudes diárias que a gente tem feito. Sim ou não? Sim. Pode passar o próximo slide, por favor. E aí eu coloquei aqui para vocês. Quando falamos em pensar, nos referimos a um processo mental psicológico através do qual as pessoas podem criar, regular e desenvolver ideias sobre si mesmas, o ambiente em seu redor ou sobre os outros. Os pensamentos que as pessoas adotam têm diferentes características individuais e se desenvolvem ao longo do tempo. Um pensamento sempre será acompanhado de outros tipos de processos mentais que tem uma estreita relação, agora pega isso aí para você, tá bom? Tem uma estreita relação com as emoções que são reguladas pelo sistema límbico. Então, os nossos pensamentos têm uma estreita relação com as nossas emoções. Pode passar o próximo. Ao contrário, de fato, o pensamento é uma interpretação subjetiva da realidade na qual existe uma pluralidade de significados para o mesmo indivíduo e que não existem respostas certas ou erradas, mas sim pensamentos adaptados e não adaptados à realidade. Diante disso, se perguntássemos, por exemplo, a esse grupo aqui, né, que está aqui nessa noite, o que passou pela cabeça de vocês, de cada um de vocês, quando visualizamos a mesma obra de arte? Existe uma grande probabilidade das descrições serem bem distintas uma das outras. Pode passar, por favor? Pensa, a gente está olhando para a mesma coisa e cada um aqui pensa de forma diferente sobre aquela mesma coisa. Vai pegando aí para você. Não é a realidade que nos traz sofrimento, mas sim a maioria, a maneira como interpretamos ou damos significados para o que aconteceu ou está acontecendo conosco. Ou seja, o grande vilão que se encontra por detrás das emoções, reações fisiológicas e ações desagradáveis é o pensamento. Agora,
Vamos para a palavra de Deus? Porque nós cremos na soberania de Deus. Nós cremos que fomos criadas por Ele. Então, foi Ele que nos fez. Então, o manual está na mão dele. Ele nos conhece como ninguém nos conhece. Ele conhece cada pedacinho de nós. Cada pedacinho do ser humano, Deus conhece e Ele alcança. Amém? Amém. Quando nós voltamos para a palavra, vamos ver o que a palavra diz sobre essas questões do pensamento? Vamos lá? Só que eu quero a ajuda de vocês aqui para a gente andar um pouco mais rápido. Eu quero que uma de vocês abra aí em Salmos 94:11. Outra mulher abre em Mateus 9:4. Outra mulher abre em Efésios 4, do 17 ao 19. E outra mulher abre em Colossenses 3:2. Por gentileza. O tempo vai passando e a gente vai precisando de óculos, né? Não, de luz também. Exatamente. Tem luz aí? Tem. Vamos lá. Quem abriu Salmos 94:11? Pode se colocar de pé, por favor? E leia para nós. Quem vai ler? O Senhor conhece, Lê bem alto. o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Mateus 9:4. Olha o que ela leu. O Senhor conhece o pensamento do homem, que são o quê? Vaidade. Ele conhece, tá, gente? Às vezes a gente quer mentir para nós mesmos que Deus não conhece os nossos pensamentos, né? Mateus 9:4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Efésios 4:17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entrenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Ele está falando de nós, tá, gente? Ele está falando para nós cristãos, para nós que aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Olha o que a Bíblia diz sobre nós, homens e mulheres. Amém? Colossenses 3:2. Quem abriu? Leia bem alto, por gentileza. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Pense das coisas lá do alto e não... As que são aqui da terra. Amém. Deus, Ele nos conhece. E tudo que está na palavra dEle tem um significado, tem um sentido para nós. Ele está falando diretamente com a gente. Então, eu sempre falo que todas as respostas que nós precisamos estão na palavra. Sim. Nós acreditamos na inerrância bíblica. E nós acreditamos na suficiência bíblica para nós cristãos. Amém. Nós usamos a ciência como uma ferramenta na vida das pessoas. Por exemplo, eu fui buscar a psicologia como uma ferramenta. Eu caminhei ali com Deus no meu ministério e tal, naquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Acolhia pessoas há 20 anos. E Deus colocou, e eu sentia ali, eu me sentia limitada. E eu falei com Deus, falei, não, eu tenho certeza que o Senhor tem isso para minha vida, então eu vou atrás. E eu comecei a estudar, fiz faculdade, depois que casei, fui atrás e até hoje, gente. Quando a gente começa a estudar, a gente não para de estudar. Mas eu busquei o quê? Antes de buscar as ciências, eu busquei a teologia. Então eu fui ali me aprofundar na palavra, eu fui me aprofundar na ideia de Deus, nos pensamentos de Deus, na intimidade com o Espírito Santo. E depois eu fui em busca da ciência como uma ferramenta de Deus para aquilo que Deus tinha para a minha vida. E tem sido extraordinário. Amém. E quando eu encontrei essas ferramentas, hoje, às vezes eu leio a Bíblia com outro olhar. E é isso que eu quero transmitir aqui para vocês nessa noite. A profundidade da palavra de Deus para nós.
Às vezes a gente sofre, às vezes a gente anda de um lado para o outro, às vezes a gente busca respostas em tantas coisas, mas as respostas estão aqui diante de nós. É verdade. Só que nós preferimos ter, né, esse trabalho, esse cansaço de ir em busca de respostas através do outro, através de tantas outras coisas, e não fazemos aquilo que deveríamos fazer, que é nos voltar para Deus, nos voltar para a nossa origem, nos voltar para aquele que nos criou. E aí, como eu estava falando para vocês, às vezes eu atendo pessoas, e eu atendo, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas cristãs, e são líderes, são pastores, que buscam ajuda. E não existe, eu sempre incentivo as pessoas, está passando por algum problema, que está saindo do seu controle, busque mesmo ajuda. Nós temos pessoas dentro das igrejas para ajudar, e nós temos pessoas dentro das igrejas que são capacitadas cientificamente para ajudar. Então procure ajuda. Procure ajuda. Mas não deixe de se voltar para aquilo que o Senhor está dizendo a você sobre essa situação que você está passando. E nesses atendimentos eu comecei a prestar atenção como as pessoas sofrem por coisas que nem aconteceram, por coisas que nem são reais. E essa pandemia, eu vejo que ela potencializou muitas coisas em nós. Eu atendi pessoas desesperadas, chorando, porque se eu pegar o vírus eu vou morrer, a minha mãe. E as pessoas começam a criar coisas, criar monstros nas suas cabeças, sabe? E aí, só que nós falamos, né, dessa suficiência bíblica, nós falamos que nós confiamos em Deus, nós falamos que somos cristãos, nós falamos que a nossa vida está nas mãos de Deus, nós cantamos, a gente vem para a igreja, a gente declara através das canções a soberania de Deus. Mas quando a coisinha lá feia bate na porta do nosso coração, quando as incertezas batem na porta do nosso coração, quando coisas que podem gerar para nós instabilidades, porque nós como seres humanos automaticamente a gente busca a estabilidade, não é verdade? A gente foge daquilo que traz dor para nós. Nós não queremos o que dói, a gente foge. O nosso organismo, ele tem como é que fala? Um mecanismo de defesa, que é automático. A gente se defende contra a dor, a gente se defende contra as coisas ruins. E isso é normal do ser humano. Mas eu quero trazer uma palavra para você aqui nessa noite, nós como igreja, nós como mulheres cristãs. Gente, Deus está nos chamando de volta à palavra. Amém. Deus está nos chamando de volta a essa autoconsciência de nós como cristãs. Sim. Se nós verdadeiramente estamos vivenciando essa palavra no nosso dia a dia, ou se nós estamos sentados nas nossas igrejas só para falar que nós somos cristãos. Verdade. Vocês estão entendendo? Amém. Muitas vezes a gente procura a presença de Deus para nos livrar do inferno. Simplesmente por isso. É verdade. Mas nós não queremos vivenciar a vida cristã, a vida plena que essa palavra nos propõe no nosso dia a dia como cristãos. Deus, Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a nossa humanidade. Ele conhece as nossas limitações. Ele não falaria nada de nós e não pediria nada para nós, além daquilo que nós pudéssemos dar para Ele. Certo? Então, se na palavra de Deus fala que, olha, vocês têm os pensamentos ruins, os pensamentos de vocês são dessa terra, os pensamentos de vocês são limitados, o coração de vocês é enganoso. Porém, eu não quero que você ande mais nesse nível aqui. Eu tenho uma outra proposta para você. Eu quero que você ande nesse nível aqui comigo. É possível você ser renovada nos seus pensamentos. É possível pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela vivência em Deus, no seu dia a dia, de nós sermos sim renovadas. Não é porque eu sou pastora e porque eu tenho esse conhecimento que eu tenho, que a ansiedade não deixa de bater na minha porta. Não, ela bate. Os medos batem na minha porta. Gente, nós somos humanos. Nós somos seres humanos. Pastor não é super-homem. Não é porque nós temos um chamado aqui, temos uma responsabilidade,
que nós somos, né, mulheres maravilhas e não sentimos e não... Temos sim, vocês lembram da última vez que eu estive com vocês, do processo que eu estava passando, né? A suspeita do câncer de mama, tive que passar pela biópsia e tudo. Bateu na minha porta. O medo bateu. Mas a questão não é o medo chegar diante de nós. A questão não é a ansiedade bater na nossa porta. A questão é, como cristãs, como mulheres de Deus, como mulheres que sabem quem são e para onde estão indo, como mulheres que creem na soberania de Deus. Aleluia. O que nós estamos fazendo com todos esses sentimentos, com todos esses medos, com todas essas angústias que têm batido na porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, na vida dos nossos filhos? O que a gente tem feito com isso? Até nós estarmos nesse mundo, nós seremos assolados. Porque Jesus, ele não nos deixou enganados. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, tá? Não é porque você foi lá, você me aceitou como Jesus, e seu Senhor e Salvador, que você vai deixar de ter aflição, não. Você vai continuar tendo aflições. Os pensamentos negativos, os pensamentos automáticos, as falsas crenças vão continuar batendo na sua porta. Mas o que você vai fazer com tudo isso? Como mulher de Deus, como mulher cristã, porque, gente... Deus tem falado muito, Deus tem mexido muito comigo nesses últimos 2 anos. E Ele tem falado muito comigo, não são palavras. Você falar pra mim que você é uma mulher de Deus, não vai fazer diferença nenhuma. Qualquer pessoa pode falar. Não são os nossos gritos, sabe, que geram medo no diabo, não. É o nosso posicionamento. É o que nós estamos fazendo, é como nós estamos vivendo a nossa vida enquanto mulheres cristãs. É isso que faz toda a diferença. É se nós estamos crendo verdadeiramente nessa palavra. E lá em Romanos 12, fala assim, Romanos 12, 2, não precisa de você abrir, eu acho que todo mundo já conhece esse versículo, fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém? Sabe o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? E é por isso que eu vejo assim que muitas pessoas têm estado tão cansadas, até fisicamente, porque o cansaço emocional, quando a gente pensa demais, quando a gente produz muito pensamento tóxico, principalmente, né? Gente, isso esgota a gente fisicamente. Quantas aqui sentem isso no seu físico? Esgota. Isso nos esgota, isso rouba as nossas energias. Rouba as nossas energias. Só que sabe o que eu tenho visto? Que nós estamos lutando contra os nossos comportamentos. A gente está com uma guerra ali diária, sabe? Contra o nosso comportamento. E a proposta de Deus para nós não é lutarmos contra o nosso comportamento. A proposta de Deus para nós é regeneração. Abre lá a sua Bíblia em Efésios 4, do 21 ao 24, por gentileza. Vamos ler juntas isso. Efésios 4, do 21 ao 24, diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Agora, presta bem atenção, tá? Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados ao quê? Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Amém. Quando geralmente nós ouvimos sobre o velho homem, nós associamos o velho homem a quê? Automaticamente, o que nós fazemos?
Ninguém sabe. Quando eu falo para você, velho homem, o que vem na sua mente? O que você pensa que é o velho homem? Natureza. Outra seria Jesus. Quem falou pecado? Pecado. Natureza adâmica. Automaticamente a gente pensa, pecado. Só que a proposta aqui não é pecado, simplesmente. Porque o pecado, ele tem uma raiz. Você está entendendo? Primeiro que a gente já nasce pecador, né? A gente já nasce na lama. E aí a gente vai lá e aceita Jesus e Deus vai transformando a nossa vida ali. Só que o que acontece? Quando nós aceitamos Jesus, nós entramos pela porta da salvação. A primeira porta que a gente entra é a da salvação. Só que aí, gente, depois que a gente entra na porta da salvação, tem outras portas que a gente precisa entrar. E a próxima porta, sabe qual que é? A porta da santificação, da regeneração. E sabe o que a gente faz? Ah, não, eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu fui lá, fiz a classe do batismo. Já tá bom, aqui tá confortável para mim. Vocês estão entendendo? Mas Deus não tem essa proposta para nós. A proposta de Deus é nos despir do velho homem. É nos despir da nossa velha forma de pensar. Por quê? Porque a nossa velha forma de pensar, quando a gente chega aqui nesse lugar, quando a gente chega no reino de Deus, a gente traz com a gente tudo lá de trás. Eu já falei isso para vocês. A forma com que a gente foi educado, os nossos traumas, a forma com que a gente foi criado. Às vezes nós viemos ali de uma mãe que não queria ter filho e a gente sofre por rejeição. Nem chegamos ainda no mundo, já estamos sendo rejeitados. Não é verdade? Algumas de nós passamos por tantos abusos físicos, abusos emocionais. Não é verdade, gente? E aí a gente chega aqui nesse lugar carregando tudo isso com a gente. Tem pessoas que passam no meu caminho que foram criadas numa cultura completamente pervertida. E aí, quando você conversa com pessoas diferentes de você, você vai ver que a pessoa tem uma cabeça, uma mentalidade completamente diferente. Só que quando nós chegamos no reino de Deus, aqui nesse reino, Deus tem uma proposta para nós. E aí é onde Ele iguala todo mundo. Não interessa se você foi abusado, se você veio de tal lugar, se você veio da rejeição, se você tem raiz de rejeição, se você tem orgulho. Não interessa. Aqui você vai ser tratado, você vai ser conectado com a sua identidade original. Foi Deus que nos criou. E quando Ele nos criou, Ele sonhou com a gente. Ele colocou em nós tudo aquilo que nós precisaríamos para viver uma vida cristã plena nessa terra. Ele colocou o potencial que nós temos, ele nos deu um propósito, Ele nos deu um destino. E quando nós chegamos nesse lugar, quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos conectadas com esse destino que Ele nos deu. Só, irmãs, que nós não podemos ficar aqui parados na porta da salvação. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos dar outros passos. E é aí onde ele começa a nos despir do velho. E é aí que começa a doer. E é aí que a gente dá chilique. Vocês sabem o que é chilique, né? Mulher sabe, né? O que é chilique. A gente não quer. Sabe? A gente não quer que toque aqui. A gente não quer que toque ali. Aí, ou senão a gente abre a nossa casa e fala, ó, pode mexer em tudo, menos naquele quartinho ali. Ali, às vezes eu começo a atender a pessoa fala assim, olha, eu quero falar sobre várias coisas. Se um dia eu me sentir à vontade e com liberdade, aí eu entro naquele quartinho escuro. Tem gente que é bem claro com a gente, sabe? Nos atendimentos. Tem gente que fala assim claramente. Mas nós fazemos isso com Deus, sabia? E nós mentimos para nós mesmos, né? Pensando que Deus não sabe de todas as coisas. E aí, gente, a proposta de Deus para nós é esse caminho de nos despir do velho. E o que é nos despir do velho? É deixar. É ir deixando. A Bíblia fala muito sobre deixar. Ele pediu para Abraão deixar pai e mãe. Por que Deus pediu para Abraão deixar pai e mãe? Ele não estava pedindo simplesmente, ó, sai daí,
né? E deixa aí seu pai e sua mãe e tal. Não, ele estava pedindo para Abraão deixar uma cultura para trás. Deixar uma forma de criação para trás. Todos nós aqui deixamos um dia. Mas será que deixamos mesmo? Será que estamos aqui vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós? Ou estamos aqui fisicamente e agarrados a tanta coisa que já era para a gente ter deixado e a gente não deixou? Quantos casamentos são destruídos porque não querem deixar? Até deixa a casa. Mas o cordão umbilical tá ali, grudadinho. Eu já atendi homens que não faz nada sem ligar para a mãe, para pedir para a mãe, para perguntar para a mãe o que a mãe acha. Vocês estão entendendo? O velho homem, a velha forma de pensar, a sua velha forma de viver. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus é estabelecido por princípios. Ele tem um governo. E quando nós chegamos aqui, nós precisamos entender isso. Que não é do nosso jeito mais. É do jeito de Deus. Amém. E que se nós quisermos viver uma vida cristã plena, se nós quisermos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos deixar com que Ele faça esse processo de nos despir. E aí o que Ele vai fazer depois? Ele vai nos revestir do novo homem. Aleluia. E aí, gente, eu já estou terminando. Quando Ele nos reveste, quando Ele começa a transformar a nossa mente, a nossa forma de pensar, essa transformação que começa aqui, ó, na nossa essência, no centro aqui do nosso eu, na nossa mente, o que comanda aqui as nossas emoções, as nossas ações, essa transformação, ela vai começar a tocar todas as outras áreas da nossa vida. E aí, ela toca o nosso caráter, ela toca até o nosso temperamento, é transformado. Ela toca a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de tratar o outro, a nossa forma de tratar os da nossa casa, os nossos filhos. Ela toca todas as áreas da nossa vida, até o nosso comportamento. E aí nós não precisamos mais ficar naquela angústia, naquela ânsia. Não, eu tenho que mudar isso. Não, eu tenho que mudar aquilo. Não, você não tem que mudar isso nem aquilo. Você tem que mudar o seu pensamento aqui, ó. Você tem que deixar o Espírito Santo te despir do velho. E eu quero te perguntar nesse momento, sabe? O quanto do velho está nos impedindo de vivermos o novo de Deus na nossa vida? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E eu anotei aqui, gente, eu não li nada do que eu escrevi, tá? Novidade, né? Na prática, como que a gente permite com que Deus nos toque, com que Deus faça, né, esse processo de nos despir e nos revestir? Como que a gente pode dar uma aceleradinha nesse processo? Na prática do jejum. Entendam, o jejum não é para mudar Deus. Deus é soberano, Deus é imutável. O jejum não vai mudar o coração de Deus. O jejum é para mudar eu. O jejum é para me quebrar. O jejum é para me colocar no meu lugar. O jejum é para mortificar a minha carne. Quem tem carne sou eu, não é Deus não. Deus sabe muito bem o lugar dele, quem ele é. Ele está lá no lugarzinho dele. Nós que saímos do nosso. A prática do jejum. A leitura bíblica, o devocional. Gente, isso é muito saudável para nós. O tempo de oração. Isso, nós temos muitos trabalhos científicos, né, que comprovam quanto essa questão da espiritualidade, de você desenvolver a sua espiritualidade, a prática da leitura, a meditação, o quanto isso é benéfico para o nosso organismo, para a nossa mente. A adoração, coloca uma música lá no YouTube, gente. E vai ter um tempo seu com Deus. Um tempo de oração, se conectar com o nosso Criador, se conectar com o Espírito Santo, se conectar com aquele que nos fez, se conectar com aquele que tem tudo sobre nós. E a comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos estar conectados sim no corpo de Cristo.
Amém? Amém. E tem um versículo que fala, olha, confia no Senhor de todo o coração e não se apoie em seus próprios pensamentos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie nos seus próprios pensamentos. Não permita com que o seu velho homem te roube de tudo aquilo que Deus tem para você. Uma vida cristã plena. Amém? Amém. E para encerrar, gente, meu relógio acabou a bateria. Tá no tempo? Eu não olhei também. Eu já estou terminando. Tá ótimo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Imagina se Davi... Hoje eu estava conversando com meu marido à tarde, antes de vir para cá. Estava conversando com ele sobre essa palavra e tudo que o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre essa palavra. E eu falei para ele, meu amor, imagina se Davi fosse deixar com que tudo aquilo que ele ouvia ali na casa dele, né? Porque pelo contexto aqui da Bíblia, quando você lê, você vê que ele era o Davizinho, pequenininho, novinho, vai para lá, ou fica lá no campo com as suas ovelhas. Ele era assim, quando o profeta chegou na casa, ele não estava na casa e o pai não mencionou ele em momento algum. O profeta perguntou, você tem mais um filho? Porque ele era o que fica lá. Vocês estão entendendo? Imagina o que ele não ouvia dentro da casa, dos irmãos mais velhos, dos irmãos que já estavam lá experientes na batalha. E aí ele chegou lá e falou assim, olha, eu vou lá levar queijo para os meus irmãos. E o pai dele, não, você não vai porque é campo de batalha. Ele não teria nem saído da casa dele para levar queijo para os irmãos. Se os pensamentos de Davi, se tudo aquilo que ele ouviu durante toda a vida dele, comandasse ainda as emoções dele e os pensamentos dele. Ele chegou lá, ele foi lá servir os irmãos, viu a situação como é que estava, se posicionou e falou, não, eu vou contra esse gigante porque Deus vai na minha frente. Não vai ser eu, vai ser Deus. E eu sei o Deus que eu creio. Eu conheço o Deus que eu creio. Eu caminho com o Deus que eu creio. Eu tenho intimidade com o Deus que eu creio. Amém? Amém. E ele foi, gente, e continuou ouvindo graça. As pessoas riram dele. Falou, esse menino tá querendo derrubar. Olha ao seu redor, Davi. Olha esses soldados aqui, ó. Todos preparados, homens de guerra. Quem é você, moleque? Se coloque no seu lugar. Quantas vezes a gente escuta isso, irmãs? E a gente vai crescendo esse pensamento. Não, realmente eu não sou ninguém mesmo. Eu não posso nada mesmo. Eu não sei nada mesmo. Deus não tem nada pra mim mesmo. E a gente se tranca no nosso quarto. Nós mulheres somos expert em nos ofender. Nós mulheres somos expert em deixar os nossos pensamentos andarem na frente. A gente olha para outra mulher, sabe? Só da gente olhar para a mulher, a gente já lê toda a mulher. E a gente já pensa tudo que a gente tiver para pensar antes mesmo de chegar perto da outra pessoa. Nós prejulgamos, nós criamos tantas coisas na nossa cabeça antes de nos aproximar da pessoa. E muitas vezes, olha, presta atenção nisso, mulher. Muitas vezes você tem perdido bênçãos na sua vida por afastar pessoas as quais Deus colocou na sua vida e você, por causa do seu pré-julgamento, você não se aproximou. Nós só conhecemos alguém de verdade quando nós nos aproximamos. E na maioria das vezes o nosso pensamento vai na frente. Eu não vou falar nem da língua, eu vou falar só do pensamento hoje, tá? Não vou falar da língua. Mas imagina, irmãs, se Davi tivesse sido intimidado por todas as circunstâncias que o rodeavam. Gente, eu fico imaginando aquele menino, aquele adolescente ali, no meio daquilo tudo. Mas qual que foi o diferença? Por que ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus? Isso é lindo demais. Porque quem falava na vida dele era Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Ele caminhava com Deus. Se ele tivesse deixado tudo isso engolir ele tinha perdido a maior batalha da vida dele. E nós hoje, a igreja hoje,
não falaria sobre Davi. E nós estamos aqui falando sobre Davi. Não deixe o velho homem te roubar daquilo que Deus tem para você. Não deixe os pensamentos que não deveriam estar aí dirigir a sua vida, as suas emoções. E como eu falei no começo, não estou dando conta, não consigo. A ansiedade está demais. O nível da ansiedade tomou conta. Nós temos uma ansiedade normal, natural, né, do ser humano, e temos a ansiedade que se torna patológica. Tá sentindo que tá indo para patologia? Procura ajuda. Mas faça alguma coisa. Não alimente aquilo que Deus não mandou nós alimentarmos na nossa vida enquanto mulheres cristãs. Amém? Amém. Nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. E aí depois, quando vocês chegarem em casa, vocês vão ler. Continua lendo Efésios. E aí vocês vão ver o fruto do novo homem. O que está ali? Ele fala da língua. Ele fala do nosso comportamento. Ele fala como tratar os irmãos. Ele fala como tratar os de casas. Tudo isso é fruto. Quem está sendo renovado com o novo homem, dá fruto. Dá fruto. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. É impossível eu falar que eu sou uma nova criatura se o meu comportamento diz o contrário. E a gente precisa se perceber. A gente precisa se perceber. Aonde nós estamos. Qual que é o nosso lugar nessa história? E aí, se você está do outro lado, você tem que vir para cá. Deus está nos chamando. Deus está chamando nesse tempo uma igreja madura. Deus está chamando nesse tempo para que os filhos maduros se manifestem. Nós precisamos começar a manifestar, irmãos, Cristo, e não a nossa carnalidade. Amém. Nós precisamos manifestar o novo homem, e não o velho. Amém. Porque de velho tem que ficar dessa porta lá para fora. Aqui não cabe mais. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu quero receber dessa mulher maravilhosa que eu conheci hoje também, tá? E eu fico muito feliz porque Deus, ele tem levantado pessoas no reino, filhos. Ele tem levantado mulheres e homens com conhecimento científico e cheios do Espírito Santo. E Deus, nesse tempo, ele vai começar a levantar e dar visibilidade para essas pessoas. Amém. Que nós todas possamos fazer parte desse tempo. Amém? Amém? Manifestar o reino de Deus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Que bênção, né, gente? Tão feliz. Fala, então, fala. Gente, trouxe só 5. Muitas mulheres da igreja já têm, mas a pastora, a doutora Gisela, também é escritora. E ela escreveu esse livro chamado Mulher Integral. Nós, a Igreja Luz da Vida, eu penso que não esse ano, mas ano passado, nós fizemos um estudo baseado nesse livro. Quem fez esse estudo? Levanta a mão. Quem está aqui que fez? Cat, Marcela. E foi maravilhoso. E eu sei que a doutora Gisele está preparando, está trocando, né, gente? É o meu nome. É o seu nome. Eu acho que é isso. Exato. E a doutora Gisele está preparando um outro livro, ela está escrevendo. Quando mais ou menos, doutora Gisele, que fica pronto? Vem cá falar sobre o seu outro livro. Gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Eu estou com um projeto novo agora, nessa área de aconselhamento cristão. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no meu Instagram, é Dr. Gisele Oliveira. Que a gente vai estar lançando agora no final do mês. E junto com o lançamento desse projeto, vai vir esse livro totalmente voltado para líderes cristãos. Amém? Amém? Vamos começar a capacitar essa igreja, aleluia, porque nós estamos aqui para fazer diferença nessa terra. Amém? Amém? É verdade. Olha, ela tem 5 livros, depois a gente vai estar fazendo... A Aline já pegou, já tem 4 então.
Depois ela vai estar compartilhando no final da reunião, tá bom? Mas quem quiser adquirir, nós temos 4 livros, muito bom. Já pedimos para a pastora, a doutora Gisele, trazer mais para nós também. Amém, queridas? Vocês estão sendo abençoadas? Amém. Então agora nós vamos aprender um pouco sobre nutrição e organização, gente. Eu gostaria de chamar a Michele. Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Michele, gente. Graças a Deus. Michele, vem cá e compartilha aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração.